Glória a Deus, saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos a Deus, por essa manhã na presença de Deus, podemos meditar na palavra do Senhor. Vamos iniciar orando, agradecendo a Deus por esse privilégio de estarmos na presença de Deus e de podermos nos alimentar com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te exaltar e agradecer o teu nome. Pai, fica conosco, nos dá uma lição abençoada, Pai. Edifica a tua igreja, edifica, Pai, os teus santos. Em nome de Jesus, que a tua palavra possa penetrar entre juntas e meturas, Pai, discernir pensamentos e intenções. Pai Santo, nos ajuda, que teu Espírito seja o nosso esclarecedor nesta manhã, nosso ajudador, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, estaremos estudando a nossa lição de número 12. Bendito é o nome do Senhor, que tem por título a conduta do crente em relação à família, né? Glórias a Deus. Nosso aleluia. O texto áureo vai dizer: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Efésios 5, versículo 31. A verdade prática diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e dissolúvel, isto é, a instrução da família para a glória do nome dele. Então vamos estudar a respeito do projeto de Deus, que é a família, né? Aleluia. Se Deus, tudo que Deus fez é bom, glória a Deus, né? Então, quando Ele nos dá a receita de uma família abençoada, uma família no molde bíblico, a gente sabe que dá certo, vai dar certo, e se a gente obedecer a palavra, seremos bem-aventurados. A leitura diária está na 2 Gênesis 2:24. Deus planejou abençoar todas as famílias da terra. Na terça, Efésios 5:23, o marido é a cabeça do lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Na quarta, Efésios 5:25, o marido deve amar a esposa de forma incondicional. Quinta, Gálatas 5:13, o cristão desfruta da liberdade em Cristo e não está sujeito à escravidão. Na sexta, Lucas 2:51, Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. E no sábado, Efésios 6:3, aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma dupla promessa assegurada. Graças a Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios 5, 21 a 33, e no capítulo 6, de 1 a 4. Os irmãos possam acompanhar Efésios 5, versículo 21 até o 33. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo a mulher reverencia o marido. Efésios 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Glória a Deus. O objetivo geral da nossa lição, então, é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã, né? Então, Deus quer um casamento onde há harmonia, né? É esse o projeto, né? Nós, o ser humano que distorce, né, aquilo que Deus fez, né? Quer mudar
aleluia, a fórmula de Deus. Mas quando nós seguimos o modelo de Deus, aleluia, a gente tem então uma vida então feliz, debaixo da graça, né, em paz, com todas as bênçãos nos seguindo, nos acompanhando. O objetivo específico, abaixo, os objetivos específicos, refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Estaremos extraindo então esse objetivo do primeiro capítulo da nossa lição. Demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. É o segundo capítulo, teremos esse objetivo. Então, e o terceiro capítulo vai nos mostrar como orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Glórias a Deus. Então vamos introduzir essa lição, esperando que os irmãos recebam, né, com o espírito, né, aleluia, de mansidão, com o espírito de, aleluia, ponderação, né, que possamos examinar as Escrituras, né, para não errar, como dizia para o Senhor, né. Nós erramos quando não examinamos as Escrituras, né. Muitas das vezes achamos que é do nosso modo que nós devemos interpretar, mas não, é do modo que a Bíblia fala, né. Então vamos estar desarmados para poder aprender de Deus, né. Talvez alguém fale assim, não, eu sou assim e acabou, tem que ser assim do meu jeito. Não. A gente tem que tentar cada dia se enquadrar da forma como a Bíblia ensina. Não é a nossa razão, é a nossa certeza que tem que estar acima da palavra de Deus. Ao contrário, nós devemos, né, nos render à palavra de Deus e submeter, né, àquilo que nós achamos que é certo, aquela nossa razão, aquelas nossas certezas, tem que estar, então, aplainadas, né, conforme a palavra de Deus. A introdução vai dizer o seguinte, na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe matrimônio monogâmico, heterossexual e dissolúvel. Fala em Mateus 19, de 4 a 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha um papel diferente. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família, né? Então, são todos iguais. A Bíblia, nós vemos aqui na cadeia Efésios que toda a parede de divisão, né, toda a parede de separação já foi derribada. Não há grego, não há gentil, não há macho nem fêmea. Todos são iguais, né? Jesus, ele nos traz, né, essa perspectiva, né? Jesus, ele vai na contramão ali da cultura do mundo, né, da forma como eles tratavam a mulher. Aleluia. Então, nós temos um ensinamento em Cristo, aleluia, dessa igualdade. Sendo que cada um tem seu papel, né? Então a Bíblia vai dizer qual o papel de cada um. E se nós realmente nos enquadrarmos, melhor dizendo, na palavra de Deus, quem vai sair ganhando somos nós, né? Glórias a Deus. A Bíblia, né, Jesus fala ali para Paulo, dura coisa é você recalcitrar contra os meus aguilhões. Quanto mais eu quero brigar contra a palavra de Deus, mais eu vejo que eu estou enganado, que estou perdendo, né? Mas quanto mais eu me adequo, enquadro a vontade de Deus, quem ganha com isso sou eu, né? Minha família, louvado seja o Senhor. Outro ponto que já nos chama a atenção aqui na lição é que o casamento, né, bíblico, ele é monogâmico, né? É uma só mulher, um só marido. Heterossexual, ou seja, é uma união de duas pessoas de sexos diferentes, né? E é indissolúvel. Esses são valores, né? Né, fazem parte aqui do projeto de Deus que o Satanás tenta derrubar, tenta desfazer, né? Então a mídia, né, a gente vê o Deus desse século cegando o entendimento dos incrédulos e para eles casamento não é mais monogâmico, ou seja, o marido tem não sei quantas mulheres e vice-versa. Então, o diabo sempre vai desfazer da obra de Deus. Outra coisa, eles não querem mais aceitar um casamento heterossexual, né? Não querem mais homem, macho e fêmea. Aí inventam várias combinações, que como dizia alguém, né? Essas combinações é armengo, né? E armengo nunca dá certo. E outra coisa, a indissolubilidade do casamento, ou seja, o casamento não é para se encerrar, né? Porque Deus uniu, não separa o homem. Então
só separa-se com a morte. Então são fatos, são colunas relacionadas ao casamento que são imutáveis. Deus não move, né? Deus não mudou nem o seu projeto para a família. Só que o diabo desfaz, né? Lança ideologias, né? Lança modismos, né? E tudo para destruir a família. Que, como a gente sabe, é a célula máter da sociedade. Se a família está destroçada, está bagunçada, a sociedade não vai funcionar direito, né? A engrenagem principal da sociedade é a família. Primeiro ponto, a conduta do crente com o marido, né? Então vamos falar para os maridos, depois a gente vai falar para as esposas e para os filhos, né? Então cada um pega a sua parte, né? E como eu falei, esteja desarmado, né? Glórias a Deus, porque muitas das vezes alguém quer questionar a Bíblia, né? Você pode até questionar a cultura, questionar a atitude de alguma pessoa, mas a Bíblia ela não tem erro, né? Ela é inerrante. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e eleva o mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico estudaremos a analogia referente ao marido, né? Então, Paulo ele compara o marido a Cristo e a esposa à igreja. Então, o amor que tem que ter de um para com o outro é igual ao que Cristo tem com a igreja, né? Todo relacionamento que a gente vai ver aqui na lição, né, vai se explicar, né, Paulo vai tentar, aleluia, nos traduzir essa lição através desse exemplo, Cristo e igreja, né? O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11:3, né? Então, é uma ordem que Deus deu, né, a forma a qual, né, se mantém então essa ordem é que cada um esteja no seu lugar, desempenhando o seu papel, né? É claro que aqui a gente vai falar que o marido é a cabeça da mulher, né? É claro que existem muitas famílias hoje que o marido deixou de desempenhar sua função e sumiu, né? Abandonou, separou-se. Muitas das vezes a mulher está lá tendo que fazer as duas funções. A gente sabe que tudo isso é sofrido, né? Quando a gente faz as coisas diferente do que a Bíblia nos ensina, há, né, o sofrimento, há o prejuízo, né? Então, uma família sem o marido, ela não está bem ajustada, não está certa. Não foi como Deus planejou, né? Felizmente, mas a dureza dos corações dos homens, a maldade, né, o egoísmo faz com que muitas famílias estejam faltando uma parte, faltando um papel ali, né? Então, cada um fazendo seu papel. Então, como diz aqui, né, a palavra do Senhor, aleluia, lá em Coríntios, né? Deus é a cabeça de Cristo, né? Então, Cristo se submete, né? Cristo é a cabeça do homem, né? Então, nós, igreja, sabemos que Cristo é a cabeça e o homem é a cabeça da mulher, ou seja, no lar, Deus instituiu dessa forma essa linha de autoridade, de hierarquia, né? Mas como vai enfatizar na lição, não é que o homem tem autoridade sobre a mulher, o homem é o líder da casa, né? Então o líder não é o chefe, né? Se for ver isso na questão da administração, né? A gente vai saber que um chefe, né, é diferente de um líder, né? O chefe é aquele que manda e não tem, né, nenhuma explicação das suas ordens, mandou, está mandado, ele que manda e os outros que obedeçam, né? Diz o ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas não é assim no casamento, né? O homem é o líder da casa. E o líder, ele controla, né? O líder, ele dá o modelo, ele direciona, né? Ele provê. Então, o líder, e como a gente vai ver na lição, ele vai ter que ser ao ponto de ser até sacrificial, né? Essa função dele, né? Então, não é o chefe, não é o manda-chuva, não. Ele é o líder da casa, né? E se essa relação for, né, baseada no amor,
ele vai exercer bem a sua função e a mulher vai, né, espontaneamente, amorosamente, ser submissa. Amém? Então, cabe a nós, né, renunciar a nós mesmos e cumprir nossa função, nosso papel, né, para que tudo vá bem no lar. Ela mostra, né, então, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, nessa relação. Né? Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Ou seja, o marido deve liderar a sua casa, né, volta a palavra líder, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Né? Então a gente vai ver a questão do amor que Cristo tem pela igreja e do amor que o marido tem que ter pela esposa. Agora, Cristo ele lidera a igreja da mesma forma como o marido tem que liderar o lar. Nós vemos Cristo, por acaso, obrigando alguém a fazer alguma coisa? Cristo, né, alguma vez, por acaso a gente vê Cristo, né, forçando os discípulos a serem assim, assado, fazer isso, aquilo? Não. Cristo ensinava, Cristo, né, dava a direção, Cristo dava o modelo, dava o exemplo, ele mesmo fazia para que os outros pudessem aprender. Né? Então você vê a diferença, ele era realmente um líder, como o marido tem que ser o líder da sua casa. E quando a gente distorce isso, tem prejuízo, né? Espiritual e material. E psicológico, né? Mas vamos caminhando aqui para um molde perfeito que é a palavra de Deus. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Então, o movimento feminista vai dizer que não pode ser assim. O marido não pode ser cabeça, que esse é um sistema opressor. Então, o movimento feminista ele vai beber do marxismo. Né? O que é o marxismo? O marxismo é uma filosofia, uma ideologia, né? Em que nasce, a primeira preocupação deles, a preocupação inicial, era a luta das classes, né? Trabalhador contra patrão. Só que essas ideias, de repente, ela perpassa essa fronteira, né, trabalhador-patrão, e começa a questionar também até Deus. Né? Começa a questionar o modelo, né, de família judaico-cristã que a Bíblia ensina. Então eles vão questionar de que maneira? Dizer que a Bíblia é opressora, que a Bíblia ensinando que o marido é o cabeça, né? A gente não está falando aqui de machismo nem de autoritarismo, a gente está falando de líder, como já citamos aqui. Então, esse movimento vai dizer que a Bíblia ensina um modelo opressor, mas só que esse movimento feminista, como também as ideologias modernas, vai dizer até que se você der uma boneca para uma filha, você está sendo opressor com ela, você está obrigando ela a ser menina. Se você comprar um vestido rosa para uma criança, para uma menina, você tá sendo opressor, porque você não está dando a escolha dela, escolher o sexo dela, você está dizendo que ela tem que ser menina. Olha que ideologia satânica, né? Então, da mesma maneira como o feminismo, bebendo no marxismo, quer destruir a família, né? Sair do ponto de vista sociológico lá em relação, né, ao trabalho, e querem questionar Deus, né? Como Marx dizia que, né, a religião era o ópio do povo, né? Ou seja, era a droga que o povo tomava, era a religião, né? Para deixar o povo manso. Mas não é assim, pelo contrário, Cristo nos faz pensar, nos faz ser, né? A Bíblia diz que nós oferecemos a Ele um culto racional, glórias a Deus, né? Então o que acontece? Esse movimento, que é querendo exaltar a mulher, né? Mas na realidade querendo ir de contra o modelo cristão de família, que de forma alguma é opressor. Pelo contrário, se esse homem que é a cabeça, ele tem que ser sacrificial, ou melhor, tem que agir de forma sacrificial, né? Amar como Cristo, qual a opressão que há nisso? Quando é que Cristo nos oprimiu, nós igreja, para ser forçadamente como Ele quer? Não, Ele nos ensina, Ele diz que tem dois caminhos, né? Ele nos dá o livre-arbítrio, glórias a Deus. E nós servimos a Cristo por amor, bem assim também acontece numa família cristã. A mulher se submete ao marido por amor, e não por força e nem por violência. Não é isso que Cristo ensina, não é isso que a Bíblia ensina. É claro que existe, né, maridos opressores, né, mas ali a cultura dele não tem nada a ver com a Bíblia. Ele não aprendeu na Bíblia.
Porque se ele for abrir a Bíblia, ele vai aprender que é completamente diferente da forma como ele age, querendo ser mandão, e muitas das vezes até batendo ou cometendo algum crime na sua casa. Cristo não ensina isso. Então a Bíblia não tem nenhum modelo opressor no sentido da família. Mas como eu falei, esses movimentos satânicos, que as pessoas seguem cegamente sem nem examinar, acredita que o marido ser o líder da casa é algo opressor, e como eu já falei, se você der um carrinho para um menino ou uma boneca para uma menina, você está sendo opressor em relação à criança, porque você está forçando a criança a ser macho, ser fêmea. Então, você vê que Satanás ele é astuto e utiliza-se desses modelos para poder desfazer do ensinamento da Bíblia. Que Deus nos guarde para que esses movimentos não venham influenciar a mente das irmãs, a mente da igreja. Amém? Glórias a Deus. Então, continuando. Aleluia. O movimento feminista do viés neomarxista considera o modelo de família como um sistema opressor. Falácia, né? Mentira. Ao contrário desse falacioso discurso, na Escritura o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo, né? A ponto até do sacrifício, como já falei, a gente vai frisar isso daqui a pouco, né? Então o modelo cristão não tem nada a ver com força nem violência, nem com opressão, pelo contrário, aleluia, relacionamento amoroso do marido, da esposa, de Cristo e da igreja. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, né? Então, o nosso irmão Aguinaldo Betti, né? É um comentarista da Escola Bíblica Dominical, tem um canal de EBD, né? EBD Online, salvo me engano. Ele diz, né, que uma das características da mulher, né, ela nasce com essa necessidade fundamental, que é ser amada, né? Aí Jesus fala, né, Paulo, através, né, dessa carta aos Efésios, ele, né, pela revelação do Espírito Santo, ele diz, marido, amai a vossa, né, esposa, né? Glórias a Deus. Está aqui no verso, glórias a Deus, 25, né, de Efésios 5. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, né? Então, a necessidade principal da mulher é que ela seja amada, né? Então, a Bíblia dá essa instrução. Glória a Deus. Então, isso implica a prática de sacrifício, né? Então, amar não é um amor eros, não é um amor filos, né? Não é um amor erótico nem um amor fraternal, mas o amor ágape, o amor que se dá sem esperar nada em troca, a ponto até de se sacrificar. Então, Cristo amou a igreja a si mesmo e se entregou por ela. O amor de Cristo com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças de imposição autoritária, né? Então, a igreja vai até Cristo, se submete a Ele, quer obedecer a Ele, quer seguir a Ele, quer fazer a vontade de Cristo por amor, né? Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, é esse o ingrediente da família, né? O ingrediente do lar, né? Desse líder, desse cabeça, é o amor, né? Glórias a Deus, né? Algo que nos chama a atenção aqui no subsídio, diz assim, marido ame sua esposa, né? Se esta frase tivesse sido escrita por um autor clássico, ele certamente teria escolhido, né, algum outro amor, né? Na tradução, então a gente poderia ter usado o eral, que é o amor sexual, né? Ou o filo, né? Filéu, ou estógio, que são os termos frequentes usados para expressar afeição familiar, né? Amor de pai para filho e assim por diante. Mas o amor que foi usado aqui é o agapau, né? O ágape, né? É um termo meigo do grego secular e uma palavra que tinha um significado único para os cristãos, que quer dizer o quê? Um amor que se compromete conscientemente e procura o bem-estar da pessoa amada, independente do custo pessoal, né? Tá vendo? É um amor que você tenta fazer de tudo para agradar, né, a sua esposa, independente do custo pessoal, independente até do teu prejuízo ou até de estar doendo, né? Estar sofrendo, você está lá amando e, aleluia, né? Amparando e cuidando da sua esposa como Cristo cuida da igreja. Amém?
O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar que ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, né? O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Então, é uma só carne, né? Então, como é que eu vou maltratar meu próprio corpo? Então, se eu maltratar a minha esposa, eu estou maltratando a minha própria carne. E se implica proteger a esposa, prover-lhe uma vida digna, né? O que eu desejo para mim, eu desejo para ela. É o melhor. Essas ações de cuidado não se limitam apenas nas provisões materiais, mas igualmente ao afeto, consideração e à honra, dentre outros. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem, né? Então você faz o máximo para poder agradar, independente do seu custo pessoal, ou seja, o seu sacrifício próprio, e no intuito de quê? De você se lembrar que você, fazendo a ela, você está fazendo a você, né? Porque ambos agora são uma só carne, como diz aqui no verso 31, né? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne, né? Serão dois numa carne. Então, somos dois em um agora, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é o ponto primeiro, né? Fala o papel do marido como líder, o amor como elemento primordial e o cuidado do marido e esposa. Amém? Vamos agora para a segunda parte da nossa lição. Amados e queridos irmãos, queremos nessa manhã mais uma vez louvar o Senhor por essa escola bíblica dominical. Glória a Jesus, que se tratará, né, a conduta do crente em relação à família. Glória a Jesus, uma lição muito rica. Louvado seja Deus, né, onde as famílias vêm sendo atacadas. E essa lição veio, louvado seja Deus, como uma luva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para nosso aprendizado, amém? Louvado seja Deus. Pois bem, meus amados, nós aprendemos em relação à conduta do crente como esposo, né, como marido. E agora nós iremos abranger um pouco aqui nesse segundo tópico sobre a conduta da crente como esposa, né? Glória a Jesus. Então, o primeiro tópico falou sobre a conduta do crente, né, como marido, e agora o segundo tópico falará sobre a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Nesse ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã, né? Qual o procedimento, né? Qual o proceder da esposa cristã? Qual a condição da mulher em relação ao seu marido no que diz respeito à Bíblia Sagrada, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nesse ponto nós retrataremos sobre isso, né? Sobre esse ponto. Glória a Jesus, né? Já que no matrimônio a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo, né? Louvado seja Deus. Qual o cuidado que Cristo tem com a igreja? Glória a Jesus, né? E qual o papel da igreja em relação a Cristo? Né? O papel da igreja em relação a Cristo, né, é estar de acordo com a vontade do seu Senhor, de Cristo Jesus, né? Conceito de submissão. Qual o conceito de submissão? Glória a Jesus. É a mulher se submeter a tudo que o marido quer? É a mulher se submeter a todas as vontades e desejos do seu marido? De forma alguma, né? Glória a Jesus. É honrar o seu marido, é respeitar, né? É respeitar o seu marido, honrá-lo como ele tem que ser honrado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o papel da mulher cristã, né? E em uma das suas cartas, o apóstolo Paulo disse, né, que se a mulher não tem o seu marido crente, glória a Jesus, somente com o seu proceder ela pode ganhar o seu esposo para Cristo, né? Então, a mulher sábia, né? A mulher sábia, ela procede com sabedoria dentro do seu lar, dentro da sua casa. Como? Honrando, respeitando, né? E sendo fiel ao seu esposo, né? Esse é o papel, glória a Jesus, né? Então, o sentido de submissão é isso, é a mulher honrar, respeitar e ser fiel ao seu esposo, e não escrava, e não estar sujeito a fazer o que o seu marido quer, o que o seu marido deseja, não, né?
A submissão, o sentido de submissão é ser fiel, respeitar e honrar o seu esposo. Glória a Jesus, né? Glória a Deus. Vamos lá, meus amados irmãos. O primeiro ponto vai falar: as Escrituras ensinam a sujeição uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim: como a igreja está sujeita a Cristo, portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então, é no sentido de que Cristo, de que a igreja deve estar sujeita às ordenanças de Cristo, deve ser fiel a Cristo, deve honrar a Cristo, e deve respeitar as ordens do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E nós estamos vivendo em um mundo onde a modernidade está se alastrando, e muitas das vezes as mulheres não querem se submeter dessa forma ao seu marido, honrar o seu esposo, respeitar o seu esposo, ser fiel a ele, Então, as mulheres, infelizmente, algumas, não vamos retratar todas, mas algumas estão andando por esse caminho, Glória a Jesus. Como também, por outro lado, os homens cada dia mais estão desonrando as suas esposas, Cada dia mais está sendo infiel, não honra a sua mulher, Glória a Jesus. Só vê os defeitos, não vê o valor que a sua mulher tem. Glória a Jesus. O segundo ponto vai falar sobre a condição da mulher cristã, Nós sabemos que na cultura judaica, tanto nos tempos lá de Paulo, vamos assim melhor dizendo, a mulher não tinha tanta apreciação, a mulher não tinha tanto valor, assim dizendo, Ou seja, não tinha tanto poder de expressão, A mulher sempre era colocada em segundo plano, tanto na tradição judaica como também na tradição grega, Os gregos também tinham as mulheres como inferiores, As mulheres eram escravizadas, glória a Jesus, As mulheres eram escravizadas, assim era a condição da mulher. Mas Jesus, pela sua infinita misericórdia, quando conversou com aquela mulher samaritana, conversou com aquela mulher que foi apanhada no ato de adultério, Jesus quebrou todos esses protocolos, Jesus demonstrou verdadeiramente o valor da mulher, o papel da mulher na sociedade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque uma família, ela não é composta somente por um marido e por filhos, ou somente por uma esposa e filhos, não. A família é composta por marido, esposa e filhos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o homem deve andar lado a lado com a sua esposa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a mulher tem o seu papel importante, sempre teve, embora que algumas nações não reconheçam, louvado seja Deus, é o caso lá do Oriente Médio, como os irmãos sabem, os países do Oriente Médio não dão tanto valor à mulher, As mulheres são abusadas, As mulheres não têm o seu devido valor na sociedade lá do Oriente Médio, glória a Jesus, Mas nós sabemos que para Deus, para Cristo Jesus, a mulher tem o seu papel muito importante, e por isso que nós vemos mulheres de Deus sendo usadas por Ele, Nós vemos mulheres pregando, nós vemos mulheres profetizando, glória a Jesus, porque para Deus não há acepção de pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Então, a mulher tem o seu papel importante, louvado seja Deus, tanto na obra do Senhor, como na família, como também na sociedade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Glória a Deus. O terceiro ponto vai falar sobre a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa e ser recíproco ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Ou seja,
Se o homem quer o respeito da sua esposa, né? Se o homem quer que a mulher o reverencie no sentido de respeitá-lo, glória a Jesus, né? O que é que acontece? Ele precisa cooperar para isso, né? Mas tem muitos homens que desrespeitam as suas esposas, desonram as suas mulheres e ainda quer respeito da parte delas, né? A mulher cristã realmente faz isso, mas nós sabemos que nem todo mundo pensa da mesma maneira. Então, glória a Jesus, se o homem que deseja ser respeitado pela sua mulher, o homem que deseja, glória a Jesus, que a sua mulher o honre, ele precisa ser um cooperador para que isso aconteça, né? Ele precisa ser um cooperador para que isso aconteça. Glória a Jesus. Ou seja, na família, cada um tem o seu papel. A mulher tem o seu papel. O esposo tem o seu papel. Os filhos têm o seu papel. E se cada um desempenhar o seu papel dentro do lar, dentro da família, nós iremos ter famílias saudáveis, né? Nós iremos ter famílias com menos intrigas dentro do lar, com menos brigas dentro do lar. Glória a Jesus. Então que cada um de nós, possamos respeitar ambos. O filho respeitar o seu pai não provocar a ira do seu filho, o esposo amar sua esposa como Cristo amou a igreja e a esposa honrar e respeitar ao seu marido. Porque fazendo isso, nós teremos famílias melhores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, marido, se você quer, se nós, melhor dizendo, se nós queremos que as nossas esposas nos honrem e nos respeitem, nós precisamos cooperar para isso. Glória a Jesus. Meus amados, que Deus em Cristo possa nos abençoar. Glória a Jesus. Então, fica aqui a minha participação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E que Deus possa nos dar graça, nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E que as famílias possam ser cada dia mais abençoadas, porque família é constituição de Deus. Foi Deus quem criou as famílias. Glória a Jesus. E o que Deus uniu, não separe o homem. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Terceiro ponto, a conduta do crente como filho, né? A responsabilidade dos pais, os pais devem criar seus filhos na doutrina e na demonstração do Senhor, né? Então, agora vamos falar dos filhos, né? Falando do marido, da esposa, agora dos filhos. Os pais têm a obrigação com os filhos, que é criá-los na doutrina e administração, né? No ensinamento. Doutrina não quer dizer com um pedaço de pau, um sarrafo, né? Batendo na cabeça do menino, não. É você ensinar, instruir ele, né? Claro que a vara pode até estar lá do lado, mas você ensinar, você demonstrar, você exortar, né? A palavra doutrina ou disciplina no grego, paideia, significa orientação e treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra demonstração, do grego nostesia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta, reagir contra a desobediência de seus filhos, e os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos filhos. Então, a educação dos filhos tem que ser com doutrina, né? Com a demonstração, no Senhor, do Senhor, ou seja, você ensinar os princípios bíblicos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você corrigir a desobediência, mas como diz aqui, sem rigor excessivo, por amor, né? Muitas das vezes a gente tem até que castigar um filho, né? Eu tenho certeza que quando a gente castiga um filho, dói mais na gente que nele, né? Mas é a nossa função, porque se a gente deixar o filho sem correção, a gente não ama, né? A Bíblia diz que até Deus nos castiga, né? Nos açoita, né? Glórias a Deus, porque Ele nos ama, porque Ele não quer que nós nos percamos. E nós também não queremos que nossos filhos se percam. Então a gente ensina, instrui, né? Enquanto eles estão sobre a nossa tutela, a gente vai instruir nossos filhos com amor, aleluia, e com doutrina, com a demonstração, né? E não, né, aplicando a ele qualquer imposição injusta, né? Tem que
não incitar a ira no meu filho. Ou seja, não adianta eu castigar ele sem motivo, sem nem ter alertado, né? Tem que avisar primeiro, tá errado, tá errado, tá errado. A gente avisa, né? Não faça isso, não faça isso, não faça isso. E na quarta, aí às vezes o chinelo quer falar mais alto, né? Mas eu não posso chegar no filho e achar que ele está errado e já ir espancando. Né? Bom, se eu não orientei, não expliquei, não alertei para ele não fazer aquilo. Então, eu tenho que educá-lo com amor. Amém? E o que o filho tem que fazer? A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentar de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Né? Então é justo o filho ser obediente ao pai. É o pai que lhe provê, é o pai que lhe ama, né? Que está cuidando para que ele possa, né, ser colocado um dia na sociedade, né, como um homem, uma mulher plena, né? Aleluia, que tenha recebido amor, que tenha recebido instrução, que tenha sido provido de todas as suas necessidades. Então é justo que o filho seja-lhe obediente, né? Ele segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria dos seus pais. Então os filhos se espelham nos pais, né? Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o quinto mandamento: honra o teu pai e tua mãe, assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Né? Então, mas muitos filhos ainda obedecem depois que saem da tutela dos seus pais, né? Que é uma forma de honrar. A obediência assim, de submissão enquanto está na sua casa. Mas depois que sai da sua casa, sai da sua tutela, ele ainda tem uma obrigação, honrar. E essa obrigação, ela é para a vida toda, né? E tudo isso lhe sobrevirá bênçãos se agir no modelo de Deus. Toda vez que a gente age no modelo de Deus, quem ganha somos nós. O mandamento com promessa. Os filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Então, para que te vá bem, né? Para que seja bem-aventurado, glórias a Deus. E a vida, né? Vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que ao obedecerem e honrarem seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Então, os filhos que são obedientes e que honram pai e mãe são abençoados. Não só por serem bem-aventurados e viverem muitos, mas são abençoados em todos os aspectos de suas vidas, porque estão fazendo a vontade de Deus. Amém? Graças a Deus, vamos entrar na conclusão, né, que vai nos dizer o seguinte: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo, a prosperidade fazem parte da família, que se porta conforme Deus planejou. Né? Então, se eu seguir os planos de Deus, se eu enquadrar minha vida na vontade de Deus, na direção da palavra da Bíblia, a palavra de Deus, eu serei bem-aventurado. Né? A Bíblia diz: medita nessa palavra, né, na lei do Senhor, de dia e de noite, para que eu ande bem, tudo que eu faça, né, prospere. Amém? Então a família, ela tem um projeto, tem um modelo, tem um plano, e certamente o arquiteto de nossas vidas, o arquiteto da nossa criação, sabe qual é o melhor caminho para que a família dê certo. Não os modelos que o mundo quer vender, né? Não os modelos disturpados, bagunçados de família que hoje em dia o mundo acha normal, mas sempre tem defeito. Né? Aleluia. Tudo que não encaixa, tudo que não funciona direito, dá defeito. Amém, né? Como já foi dito. Que Deus tenha misericórdia e que os cristãos perseverem nos valores que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Nada disso caducou, nada disso inspirou, pelo contrário. Isso muitas das vezes está faltando em alguns lares para que andemos bem em nome de Jesus. Sabendo que
o ingrediente, né? A liga de tudo isso é o amor, né? O líder não vai liderar direito se não amar, a ponto de sacrificar. A mulher não vai ser submissa se ela não amar, a ponto de, né, de respeitar, de honrar. E os filhos não vão funcionar direito se eles não forem amar, ou se eles não amarem e serem obedientes e honrar seu pai e sua mãe. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando, nos ajudando. E na próxima lição, a última lição do trimestre, né, estaremos estudando a lição de número 13. O título da lição é Batalha Espiritual e as Armas do Crente, né? Você vê como é que essa carta aos Efésios é rica, né? Com muita instrução, muito ensinamento sobre todos os aspectos, né, teológico, doutrinário, né, em relação à nossa prática de fé e à nossa família. E agora também a gente vai ver na próxima lição a nossa batalha espiritual. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando e visitando cada um nessa hora com o seu Santo Espírito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer nessa hora, pedindo a tua graça e a tua misericórdia, Pai. Visita cada aluno, cada crente, Pai, visita ali a Coab, abençoa, Pai, que no próximo domingo possamos estar juntos, Pai. Nos ajuda, que tudo dê certo, Pai, para que a igreja volte, Pai, a abrir, a ter o escuto, ainda com todos, Pai, os cuidados, mas queremos estar junto dos nossos irmãos, para podermos orar, aleluia, para buscar a presença de Deus e ver, aleluia, a glória de Deus nas nossas vidas. Abençoa, Pai, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Por tudo isso dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz, amém.